The Economist lança matéria crítica ao governo Lula, o que incomodou o Planalto. Mas afinal, o que o artigo revela sobre a política externa e o lugar real do Brasil no mundo? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penella. E esse é o Degrau da Política. O presidente Lula foi eleito por uma pequena margem, dada por aqueles que não queriam o governo Bolsonaro e que preferiam a moda daquilo que o Lula representava. Como, por exemplo, o presidente Fernando Henrique. Ele deu alguma atenção a isto? Pouca, nós vimos tudo que nós estamos dizendo em relação a Marina Silva. E em relação aos demais, está polarizando a sociedade. E isso é mal para o país. Grande gabador, pequeno fazedor. Eu acho que o editorial do Economist colocou é isto. Grande gabador, pequeno fazedor. Bom, pois bem, na última semana aí, o The Economist lançou uma matéria fazendo críticas, né, à política externa do Brasil, à política externa do terceiro governo Lula. E aí, nossa, o Twitter cheio de gente, todo mundo comentando, os jornais aqui nacionais todos fazendo notas e traduções, e aí o próprio Itamaraty, o próprio chanceler brasileiro via o Itamaraty, respondeu a matéria, etc e tal. Mas no final a gente já dá aqui, não tem muito o que comentar sobre a matéria em si, né, cara? Porque as críticas são bem mornas, né? De verdade, não tem a matéria não apresenta nenhuma análise verdadeira, nenhuma crítica muito contundente. São todas questões rasas, né? Observações rasas acerca do governo, né? Com a impressão de que os autores leram o editorial do Estadão de domingo, um domingo qualquer, e, bom, vamos falar sobre isso. Não tem muito para onde ir, assim, são críticas que todo brasileiro conhece, primeiro de tudo. Qualquer estrangeiro que lê, basta dar um Google ou dois para entender que isso de fato acontece, né? Todas as colocações, assim, eu achei muito óbvias, assim, e fazendo uma meia-culpa aqui o The Economist. Talvez não tenham se pensado que ia ter toda essa repercussão. Mas aí o cara não conhece o Brasil também, porque eu não olhei isso. Normalmente eu gosto de olhar essas coisas, fofoqueiro como sou, mas se abrir na página do Instagram do The Economist, se você abrir o post da matéria do Lula, com certeza tem 1 milhão de brasileiros comentando alguma coisa. Tanto os bolsonaristas pedindo ajuda, quanto os lulistas defendendo o governo. Lulistas, Criticando The Economist. O meme da Fernanda Torres. Exato. A guerra cultural digital, né? Mas assim, eu acho que a repercussão é pelo tamanho da publicação, né? Como é a The Economist escrevendo, isso é o que reverberou, assim, porque se fosse um jornal ou um periódico internacional menos prestigiado, provavelmente a repercussão teria sido muito menor. E eu fiquei pensando, quando você estava falando, a questão de personalizar um pouco a crítica no Lula, né? O título vai falar que o Lula deixou de ser o cara no exterior e é visto como hostil ao Ocidente e tudo. Eu acho que se a matéria tivesse escolhido um título menos pessoal, não tivesse envolvido o nome do Lula e tivesse prestado simplesmente um esclarecimento aos seus leitores em relação à platitude sobre o governo brasileiro em termos de política interna e externa, talvez a repercussão tivesse sido muito menor, teria passado desapercebido. Seria mais um editorial, mais uma reportagem de um veículo internacional, repercutindo certas obviedades sobre o Brasil, assim. Então eu acho que isso é que movimentou o Itamaraty e o Mauro Vieira a se posicionarem e isso reverberar um pouco mais nas redes sociais, né? Agora, assim, eu fiquei pensando em relação ao conteúdo da matéria, né? A matéria vai falar um pouco mais até do posicionamento do Brasil do ponto de vista das relações internacionais, essa posição dos BRICS, né? Eu acho que é um dos pontos que a matéria mais toca, essa expansão dos BRICS como uma agenda chinesa, isso é mesmo, mas também isso não é grande surpresa, como a gente vem falando. Mas o Lula foi contra, né, a expansão dos BRICS. Isso que é o mais louco, assim, ele foi uma das vozes vencidas naquela reunião para estender os BRICS. Ele sabia que a inclusão de novos membros seria interessante para a China e desinteressante para o Brasil. Enquanto o Brasil fazia parte de um clube mais fechado de países em projeção, o Brasil estava numa posição privilegiada. A partir do momento que ele faz parte de uma cúpula que incluiu aí países tão diversos, que dificilmente vão ter cooperações em áreas muito heterogêneas, o peso e a relevância do Brasil na discussão são menores. Inclusive, o prêmio de consolação para o Lula, que nem foi um prêmio de consolação, foi a inclusão da Argentina, né? Que virou um adversário. Quer dizer, à época era um aliado e hoje é um adversário. Então também, nem o prêmio de consolação virou um prêmio de consolação. Não, e assim, sabe a grande frase? Eles entrevistam o Matias Spector, professor da GV, se não me engano, aqui no Brasil, e ele dá uma declaração absolutamente verdadeira. Existe uma contradição no Brasil ser membro do BRICS e se manter nessa posição histórica de mediador. É da tradição brasileira desde ali do Barão de Rio Branco, que é o pai da diplomacia,
o Brasil ser um agente mediador. Mas vamos combinar, num português claro, o mediador nunca vai ser o protagonista também. Quem você vai lembrar? Ah, não, o Lula mediou o conflito. Não, o conflito sempre vai ser entre o Putin e o Zelensky. O Lula não está no meio. E acho que talvez o Lula tenha pensado isso em 2023 ou 2022, quando ele falou que ia acabar com os conflitos. Mas isso não passa uma campanha dele também, né? A gente sempre esteve fora do alcance do governo. Não, mas aí nesse sentido eu acho que a crítica fica válida, assim. Eu acho que o problema dessa matéria é que ela é muito rasa e ela não tem nenhuma grande análise. Mas as críticas não estão erradas, né? E aí é aquela coisa que o Lucas sempre fala aqui, né, de como o governo Lula tenta ser tudo, né? Então o Lula tem um discurso terceiro-mundista e multipolarismo e blá 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 blá, mas na prática a sua política externa é só coisas meio amenas, assim, né? Desenvolvimento verde, vacina, remédio sem patente, sei lá, umas coisas que... Não, que fazem a diferença, mas não torna o Brasil um monster country. Não, não adianta você brandar terceiro-mundismo se suas propostas de verdade são coisas simples. E nesse sentido a matéria tá correta, assim. O Brasil, assim, perdeu relevância internacional. E o Lula não é mais o agente internacional que era. O Brasil não é mais, etc e tal. Hoje em dia, qual que é a grande articulação de política externa brasileira? Que nem o Lula foi lá em Moscou, falar lá com o Putin, não mudou nada. A gente teve lá os acordos com a China e isso ainda vai se materializar, mas até o momento não se materializou nada, etc e tal. E aí eu achei interessante, assim, do corpo da matéria mesmo, né, para as coisas que são mais factuais levantadas da matéria, a questão do Haiti, né. O século XXI do Brasil é marcado por ações bem-sucedidas, iniciativas junto da ONU de pacificação de lugares, de ajuda lá, lembra que teve aquele terremoto lá no Haiti que a gente mandou tropa e etc e tal, né? Os julgados aí Teve a questão do Congo também. Supremo estão sendo, eram generais na época. Braga Neto, né? Heleno também, acho. Isso, era todo mundo. O próprio Tarcísio serviu no Haiti. A galera do Congo não ficou queimada, né? Que era o Santos Cruz. O que importa é que as nossas ações internacionais meio que morreram mesmo, né? Meio que sem grandes interesses. Mas ao mesmo tempo que as críticas também da matéria são tipo, que nem quando ela fala, a grande economia do mundo que não falou com o Trump e que não falou com o Milley. Mas aí o Bolsonaro também já não falava com o Alberto Fernandes. Nem com o Biden. E nem com o Biden. Ainda que os polos tenham se invertido, era só uma continuidade de uma política já de outros governos. Não, e outra coisa, o ano passado foi o G20 na Amazônia, né? Tem aquela foto do Milley com a cara fechada, com o Lula. E a matéria comenta assim, o Lula se recusa a apertar a mão do Milley. Peraí, quem fez campanha o tempo todo falando que não ia negociar com a China, nem com o Brasil, foi o Milley. Não existe boa vontade entre os dois, mas assim... Não, mas é uma coisa recíproca, né? recíproco. Não é que o governo brasileiro se nega, né? É um mal-estar internacional que já vem de um tempo. Tanto é que quando precisou de ajuda diplomática, o Brasil forneceu. Na questão das eleições da Venezuela, e o jornal também fala, mas não fala que o Brasil cedeu o espaço para a Argentina, tem tudo isso, né? E também é uma compreensão de América Latina, assim, claro, o Brasil sempre é percebido como um protagonista potencial no continente, né, pela sua projeção. Mas é um contexto muito diferente de quando o Lula foi presidente no primeiro mandato. Assim, a América Latina tinha um projeto integrado de vários governos de esquerda vitoriosos em eleições sucessivas, então o diálogo era muito mais simples mesmo. A gente está lidando com uma fragmentação política muito maior no continente, né? Então, assim, essa ascendência que o Brasil teve no início do século XXI, é natural que perca mobilização, porque as agendas são outras, os interesses são outros. O Mercosul, que em algum momento era visto como fundamental, hoje o Milei já gostaria de deixar, acha que a Argentina se beneficiaria mais de acordos bilaterais com países parceiros. Então, assim, é um outro contexto mesmo. Fica a impressão de um desejo de multilateralismo no Brasil que não existe em mais nenhuma parte do mundo, né? Quer dizer, que país hoje consegue manter relações estáveis com os seus vizinhos e com potências internacionais sem nenhuma rusga? Todos eles têm. Nós tivemos 2 guerras, uma mais curta, a outra ainda em andamento, nos últimos 3 anos. Assim, é um contexto muito diferente do início do século, onde a única guerra declarada era dos Estados Unidos no Oriente Médio, num contexto totalmente diferente. E do Lula contra a fome. E do Lula contra a fome, exato. Célebre declaração dele, a minha guerra contra a fome. Então, assim, eu acho que no final das contas é um desejo de multilateralismo para o Brasil e para a América Latina que não existe em parte alguma. É desejar um mundo que não existe mais, né? Política externa contemporânea tem 2 Celsos, né? Celso Laffer e Celso Amorim. O Laffer sempre fala, escreve sobre a postura de mediação e moderação do Brasil, porque não é um monster
country, como eu disse, e que tem que se manter no soft power. O soft power brasileiro é o maior poder diplomático nosso e tem que ser assim. Ao passo que o Celso Amorim difere dele, né, um pouco. Mas o Laffer escreve e publica um livro sobre a política externa brasileira, e ele foi ministro do Itamaraty numa época em que justamente vocês dois muito bem apontaram, o mundo era outro. Nesse sentido, a crítica do The Economist está correta, né? Eu fico pensando, cara, todos os problemas que o governo vem encarando e da impopularidade, como eu já citei aqui, o que você sempre fala, né, Lucas? O projeto do PT, assim, ser uma grande abarcação de todos os grandes projetos de esquerda, aquela coisa toda. Uhum. E aqui eu vou ser mais opinativo do que analítico. O quanto disso também não é uma soberba, não por parte do PT. Eu acho que a gente vem analisando que o PT, enquanto partido, ele sabe se adaptar e sobreviver e fazer as coisas que são necessárias. Mas uma soberba do Lula, de entender que o momento é o mesmo que era antes, de entender que o Brasil é o mesmo que era antes, de entender que ele é o mesmo que era antes, e numa necessidade meio acuada de defender um legado, sabe? Uhum. Sei lá, eu fico pensando, pô, o Lula é um homem idoso já, ele não tem mais muitos anos de vida. Então eu acredito que ele queira deixar uma boa imagem, um bom legado, assim, pro futuro. E isso talvez até ultrapasse as questões escusas que todo governante sempre tem, né? E aí por exemplo, responder, eu achei muito estranho responder a matéria do Economist. É claro que você já levantou aqui, né, Lucas, de como, é que é um veículo muito grande, tal, e eu imagino que muitas das pessoas letradas que servem o governo em alguma medida, devem se interessar pela opinião do The Economist, e isso talvez gere alguma preocupação, mas ao mesmo tempo uma nota do Itamaraty, sabe? Quase que defendendo a honra do Lula. Não parecia assim, estamos defendendo as ações do Estado brasileiro. Não, parecia uma defesa à honra mesmo do Lula, as coisas que ele faz, tal. A declaração do Mauro Vieira fala, não, porque para os humanistas de todo mundo tem o respeito à autoridade moral do presidente Lula. Pô, não, né, cara? Já não é mais assim, não existe mais. Ele falou com pompa o que a Gleisi Hoffmann normalmente tuitaria, né? Isso, numa declaração oficial. Não, mas eu achei que foi dos males o menor essa nota do Itamaraty. Poderia ter visto um tweet da Gleisi Hoffmann ou uma fala do Lindbergh Farias e acabou sendo o Itamaraty respondendo. Mas por que ele responde também? Aí, porque está falando justamente da política externa dele. Embora tenha sido uma matéria superficial, colocaram um dedo na ferida do Itamaraty. Acho que tem uma questão de burocracia machucada. Os diplomatas do Itamaraty talvez tenham se sentido pessoalmente atacados, porque lutam tanto para manter uma política mais altiva, como o próprio Celso Amorim coloca no livro dele. Eu acho que existe esse orgulho institucional do burocrata, sabe? Do tipo, olha, a gente tem uma instituição aí tão celebrada pela sua excelência, e aí ela está sendo exposta com uma crítica, como a gente colocou, superficial até, por um grande veículo internacional. E isso mostra que, às vezes, um tweet é melhor que uma nota oficial, né? Você vê como o mundo, às vezes, pode ser mais simples, né? E um tweet de quem? Gleisi Hoffmann, que virou protegido do programa, né? Desde que nós fizemos o programa, a gente virou Gleisi. Exato, mas... Bom, a gente já fala aí de várias semanas, falamos nesse programa de todos os problemas do governo Lula, impopularidade, etc e tal. Até saiu uma quest bem interessante essa semana, não sei se vocês viram, sobre a opinião dos congressistas. E noticiou que o Sidônio Palmeira pode estar pensando em mudar o slogan do governo, né? O atual slogan do governo é União e Reconstrução. No final não teve nem união nem reconstrução. E já estão pensando, isso certamente já é um começo ali, um primeiro passo para uma campanha mais organizada já para a reeleição de 2026, né? Mas é outra coisa, é uma data estratégica, porque é entre o G7 e a cúpula dos BRICS, né? Outra coisa que o economista não levanta é essa crise dos incumbentes, né? Assim, falar de impopularidade de um presidente no mandato atual é também falar que o céu é azul, né? Você vai ver os índices de popularidade dos presidentes hoje e comparar qualquer chefe de Estado há 20 anos atrás, eles são mais impopulares. Isso independentemente de país ou posicionamento político. O Trump é impopular nos Estados Unidos e ele acabou de vencer a eleição. Isso não quer dizer que os democratas são mais populares, mas ele já, há 6 meses no cargo, já é impopular. Então, assim, eu acho que a discussão que a matéria poderia ter trazido, e aí é uma coisa que eu não tenho uma resposta, é uma coisa que eu me pergunto há muitos meses, é por que esses incumbentes têm se tornado progressivamente mais impopulares. Porque antes era um dado meio óbvio, assim, o presidente no mandato será reeleito, ainda mais num regime presidencialista. A força do executivo sempre prevaleceu, era muito raro uma não reeleição. E a gente tem visto cada vez mais, aí também levando para regimes parlamentares, o partido
governista perdendo a maioria da casa. E assim, eu já vi alguns diagnósticos, inflação depois da Covid, questão da política de timelines, uma maior impaciência com as políticas públicas, polarização, mas assim, todas as respostas me parecem insuficientes e eu ainda procuro o porquê presidentes de 2000, ou chefes de Estado, melhor colocando, de 2020 para cá, têm se tornado progressivamente mais impopulares, e assumir é quase um atestado de impopularidade 1 ou 2 meses depois do seu início de mandato, independentemente de quão bem sucedido seja o seu governo. Isso para falar que o Lula não tem um governo bem sucedido. Mas isso não é exclusivo do Lula, né? Isso é o que me chama a atenção. Quais eleições que o brasileiro costuma acompanhar com mais afinco? Nos Estados Unidos e do nosso vizinho Argentina. Nenhum deles foi reeleito. O Fernandes não teve a coragem de se candidatar, porque não dava. Nem o Biden. E o Biden também, pois é. E antes até o Macri não foi reeleito. O Macri, que é um cara visto com popularidade. O Trump não foi reeleito. O Trump, então assim, não vem de hoje, né? É difícil ser reeleito. E não parece claro o porquê. Porque antes era um dado óbvio. O presidente vai ser reeleito. Ele só não vai se ele errar muito. E esse mas hoje em dia foi o erro de cálculo do PT também. Assumiram, em 2023 falaram, não, mas a gente vai ser reeleito, isso aqui é um plano de 8 anos. E mudou total, né? Isso. É daí que eu tiro a soberba, e eu não acho que seja um problema do PT, eu coloco na soberba do próprio Lula, como pessoa Lula. Sim, mas do PT que entra nessa também, né? Falando em soberba, achei uma piadoca, assim. Essa carta do The Economist foi uma disputa entre os dois maiores soberbos, né? Os britânicos dando um recado ao Lula, aos lulistas. Nossa, foi uma batalha de ego aqui, e o Itamaraty respondendo. Que precisou de uma nota do Itamaraty, né, cara? Exato, tinha que terminar com, sei lá, o Lago São Francisco falando.